Eu convido você agora a abrir a palavra do Senhor na Epístola de Paulo, escrita a Tito, no capítulo 3, onde leremos do verso 1 até o verso de número 11. Nós que temos feito essa sequência na Epístola a Tito, né? A Epístola do apóstolo Paulo, escrita a Tito, e chegamos então agora no capítulo 3 e vamos falar, tratar dos 11 primeiros versos deste capítulo. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura que farei. Tito, capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmações confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidades e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai querido, nós te damos graças pela leitura da Tua palavra e clamamos ao Senhor para que na Tua bondade, misericórdia e ação do Teu Santo Espírito sejamos iluminados neste momento para compreendermos a Tua palavra profundamente e, dirigidos por este mesmo Espírito que o Senhor nos outorgou, possamos, ó Deus, sermos edificados e mudar, ó Deus, aquilo que precisa ser mudado no nosso dia a dia, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado através de nós. Fale conosco e nos ajude. É o que nós clamamos. Use-me, apesar de mim mesmo, para o Teu louvor, para o meu próprio bem e para o bem dos meus irmãos e de todos aqueles que, porventura, tomarão conhecimento da pregação da palavra do Senhor. É o que nós também lhe suplicamos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós temos estudado um pouquinho a Epístola de Tito, e hoje, quando entramos aqui no capítulo 3, algumas coisas precisam ser relembradas. Nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu a carta de Tito com o objetivo de dar instruções a esse pastor, Tito, quanto da confirmação da igreja na ilha de Creta. Várias cidades ali na ilha de Creta haviam abraçado o evangelho e era necessário então que fossem organizadas igrejas naquela região. Esse é o padrão de Deus, as igrejas como instituições, com liderança característica e a reunião dos crentes em Cristo é o padrão que Deus estabeleceu desde o Antigo Testamento, na figura do judaísmo e do modo administrativo das cidades,
como também no Novo Testamento com a implantação e, consequentemente, a organização de igrejas. E Tito, portanto, tinha a incumbência de organizar as igrejas ali na ilha de Creta nos padrões de uma igreja que ensinava a sã doutrina e que exigia de todas as classes dos crentes, que ele trata aqui no capítulo 2, os idosos, as mulheres, tanto idosas como mais novas, os moços, os líderes e os servos, exigindo deles um testemunho prático, fiel, baseado em boas obras. Agora, boas obras essas que nós já vimos, já estudamos, que está pautada no padrão de Deus, né? Nós até falamos, de certa forma, que essas boas obras não seriam lá você participar tão somente da campanha do agasalho, de dar assistência a alguém, de dar a carona para outro, ou de fazer parte de algum fundo de apoio solidário, coisas desse tipo. As boas obras que Paulo está tratando aqui são obras relacionadas às posturas virtuosas de um verdadeiro crente em Cristo Jesus. Nós vemos que ele exorta aos cretenses para que deixe de serem insubordinados, faladores, né, sem objetivo, enganadores, para que deixem de ser mentirosos, preguiçosos e passem a ter uma postura de coerência com a palavra de Deus. Se professam conhecer a Deus, que vivam de acordo com aqueles que de fato foram chamados por Deus. Uma vida que glorifique a Deus, uma vida de obediência a Deus e aprovado segundo a palavra de Deus. Então, esse, de certa forma, é um contexto bem resumido que o apóstolo Paulo trata e mostra a Tito e o porquê de Tito ter que colocar as coisas restantes em ordem e constituir uma liderança segundo o padrão das Escrituras. Homens tementes a Deus, que vivem na presença do Senhor e que possuem um testemunho de vida, tanto no contexto familiar, no contexto social e até mesmo no contexto eclesiástico, no contexto de igreja. Nós vemos vários textos ou vários versos aqui em Tito chamando a atenção que o padrão dos crentes é o exercício das boas obras como uma maneira de demonstrar fidelidade a Deus. Isso não é uma realidade só para a liderança que seria constituída, mas também para todas as classes de pessoas dentro da igreja. Os homens idosos, mulheres mais novas, os maridos, né, os homens, os moços, a liderança de um modo geral e até mesmo aqueles que eram escravos nesse contexto aqui da sociedade da época. Ok? Então, lembrando desse princípio da palavra de Deus, desse padrão de que a minha crença precisa estar associada à minha prática, Paulo, então, incentiva Tito a repreender severamente aos crentes de Creta a terem esse posicionamento, a ensinarem, a confrontarem, a instruírem, a falar das coisas relacionadas à sã doutrina como a estratégia bíblica para conduzir as pessoas a viver no padrão que o próprio Deus deseja, ou seja, um padrão zeloso de boas obras. Entrando propriamente no capítulo 3, eu quero iniciar, portanto, o nosso sermão fazendo uma pergunta. Como que está a sua memória? Sabemos que a memória é uma situação importantíssima para a nossa vida, né? E que uma das características dos tempos modernos é que muita gente tem perdido a memória. São tantas informações, são tantas atividades, tantas responsabilidades, que hoje em dia até os mais novos acabam sofrendo com a chamada perda de memória. Mas como que está a sua memória em relação à sua vida espiritual? Esse é o foco que eu quero chamar. Em várias situações, irmãos, nós usamos para ajudar a nossa memória, né, de métodos para não esquecer das coisas importantes. Talvez você utilize-se de agenda, de lembretes, de alarmes, hoje com a questão dos celulares, né, de colocar ali alarmes para te lembrar o horário de tomar remédio ou alguma atividade que você tem que fazer. E utilizamos de uma série de métodos justamente para que não venhamos a nos esquecer daquilo que de fato é importante. Porque dependendo do caso,
Se nós esquecemos de algo, nós teremos problema, né? Se você se esquecer de alguma responsabilidade no trabalho, ou de um remédio, ou de alguma situação, isso pode trazer uma consequência terrível para você. Agora, o que nós podemos dizer se esquecêssemos de coisas vitais para a vida espiritual? Se a nossa memória não fosse constantemente lembrada de assuntos essenciais para a nossa comunhão com Deus. Certamente isso também traria grandes problemas. Quando nós negligenciamos ou esquecemos de coisas excelentes e proveitosas ao homem, o perigo e o prejuízo certamente são grandes. É justamente por isso que o capítulo 3 de Tito começa com a expressão lembra-lhes. Veja o que diz aí o verso 1. A primeira expressão que aparece aí é lembra-lhes. Ou seja, Tito, traz à memória desse povo algumas coisas essenciais, importantes, proveitosas, para que eles possam cumprir com o papel de serem verdadeiros crentes. Para que a prática de vida deles seja uma prática condizente com o padrão de Deus. É preciso, irmãos, trazer à nossa memória, e o termo aqui traduzido por lembra-lhes, dá a ideia de que Tito teria que fazer isso várias vezes, e de um modo, inclusive, tranquilo, calmo, mas sempre trazendo à tona assuntos essenciais para que, com o passar do tempo, a igreja de Creta não viesse a negligenciar princípios, posturas, atitudes e práticas que poderiam ser terríveis para a manutenção da igreja. Então, dentro da tarefa do pastor Tito, estava, além de colocar as coisas restantes em ordem, como nos é dito lá no capítulo 1, além de repreender a igreja de modo severo, para que andassem de um modo correto, como diz o verso 13 do capítulo 1, além de ensinar a sã doutrina de uma maneira clara, como nos diz o capítulo 2, verso 1, além de exortar e repreender com autoridade, como está descrito também no capítulo 2, verso 15, Tito precisava trazer à memória do seu povo coisas excelentes e proveitosas para a vida cristã. Ele tinha que relembrar o seu povo constantemente para que a prática desse povo, a prática da igreja, fosse condizente com o padrão estabelecido por Deus. Por isso, eu quero tratar com você hoje sobre o tema: o que devemos lembrar constantemente para manter a igreja ou a ordem da igreja, né? O que nós devemos trazer à nossa memória, nos lembrar com certa frequência para que a igreja seja mantida em ordem, para que a nossa vida seja mantida em ordem e para que a igreja, né, instituída seja mantida em ordem. O que nós precisamos trazer à nossa memória? O que precisa ser lembrado? O que Paulo quer que Tito, o que Paulo queria, né, que Tito lembrasse a igreja naqueles dias? Vamos lá. A primeira coisa que Paulo chama a atenção de Tito para que ele traga a memória da igreja, para manter as coisas em ordem, era das responsabilidades virtuosas, ou seja, das práticas virtuosas que se espera de um verdadeiro crente, da prática virtuosas ou de virtudes que são características dos verdadeiros crentes. Nós vimos aqui em Gálatas e vimos também no Salmo 15 que aqueles que servem a Deus possuem características e virtudes específicas, como cidadãos dos céus. Eles precisam ter posturas. E como pessoas que vivem cheias do Espírito Santo precisam, né, demonstrar o fruto do Espírito. Então a primeira coisa que Paulo chama a atenção de Tito, para que ele lembrasse ou trouxesse a memória da igreja de Creta para manter as coisas em ordem, era que pesa sobre os verdadeiros crentes algumas responsabilidades. Vamos relembrar aqui o verso 1 e 2. Lembra-lhes, primeiro, que se sujeitem aos que governam, às autoridades, aqueles que têm primazia, esse é o termo grego aqui. Eles sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, não sejam altercadores ou aqueles que falam para gerar polêmica, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens, ou seja, inclusive os não crentes, inclusive aqueles que lideram. Então,
Essa palavra de Tito, de Paulo a Tito, irmãos, é extremamente relevante para os nossos dias. Inclusive porque estamos vivendo um contexto de autoridades que nem sempre temem a Deus, que nem sempre possuem características do temor ao Senhor. E como que nós devemos nos portar? Segundo o padrão das boas obras que Deus espera da sua igreja, é que, como crentes em Cristo, o nosso testemunho diante dos homens é essencial. E a nossa postura em sociedade revela aquilo que nós cremos, como nós falamos na semana passada. E, inclusive, revela a nossa fidelidade ao Senhor, a quem de fato estamos sujeitos. Se nós pensarmos um pouquinho na história da igreja, inclusive registrada no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a igreja do Senhor, ela se coloca, quando confrontada em relação à sua fé e a missão que recebeu de Jesus, no sentido de professar e testemunhar a respeito do Evangelho, dentro de um contexto religioso, dentro do sinédrio, dentro de um julgamento do judaísmo, nós vemos os líderes se levantando e se colocando numa posição de agradar primeiramente a Deus do que aos homens. Mas quando a autoridade civil, no caso o império, se coloca acima da igreja, inclusive perseguindo essa igreja, nós vemos o apóstolo Paulo e tantos outros líderes da igreja apontando para o fato de que, apesar disso, deveríamos dar bom testemunho e que deveríamos, inclusive, acatar e honrar as autoridades civis. Quando Roma proíbe, por exemplo, que os cristãos vivessem na cidade de Roma, nós vemos o registro que Paulo, que Áquila e Priscila tão somente saíram de lá e foram para Corinto, para Éfeso, e ali continuaram servindo ao Senhor. Quando nós vemos o próprio Senhor Jesus no sermão escatológico falando a respeito da perseguição que se levantaria contra a igreja, ele diz, olha, vocês vão fugir por todas as cidades de Jerusalém e antes que vocês consigam fugir por todas as cidades ou passar por todas as cidades, vai vir o reino. Mas quando se trata, portanto, das autoridades civis, o magistrado, a prática é sempre em testemunho de obediência, um testemunho de fidelidade, de utilizar dos mecanismos e dos instrumentos legais que a época nos permite, mas sempre agindo em sujeição. Eu sei que isso é muito difícil, até mesmo para nós, né? Mas o padrão é este. Quando refere-se a um questionamento da fé e da missão, a igreja, portanto, se posiciona, se levanta e prega o evangelho, apesar de todas as dificuldades, cientes de que será alvo dessa perseguição e que colherá, inclusive, frutos dessa perseguição, como foi o caso de Estevão. Ponto. Mas quando se trata de uma questão social, a igreja, em toda a história do cristianismo, ela, pelo menos no contexto do Novo Testamento, ela se posiciona em priorizar a tarefa evangelística ao invés de uma tarefa política, uma tarefa de se colocar contra o império. Essa sabedoria, essa distinção precisam ser vistas dentro da igreja, inclusive nos dias de hoje. E que nós devemos, como diz aqui, se sujeitar aos que governam, às autoridades, sendo obedientes e agindo em testemunho para que isso faça diferença na nossa sociedade. O apóstolo Paulo, como cidadão romano, em muitos momentos utiliza-se dessa postura de cidadão romano para justamente se posicionar e ter direito, inclusive, de defesa e de confrontar as decisões do império, mas dentro daquilo que lhe era cabível e possível. Essa é a postura que a igreja tem que ter. Hoje mesmo no início, um pouco antes do início do nosso culto, na minha palavra inicial, diante da situação, eu falei que a igreja tem que usar os meios cabíveis, buscando aí medidas cautelares para que lhe seja garantido o direito de culto e a liberdade religiosa. Mas isso não me conduz a uma postura de desobediência ou uma postura de insubmissão àqueles que estão investidos de autoridade e que, segundo o padrão da própria Escritura, mostra que foram instituídos pelo próprio Deus, mesmo diante de uma sociedade ímpia, uma sociedade de descrente. Portanto, irmãos, nós precisamos ter esse equilíbrio, essa moderação
E Paulo chama a atenção de Tito que ele lembre a igreja dessas responsabilidades de virtudes virtuosas dentro de uma realidade, inclusive de uma sociedade não cristã, uma sociedade que ainda deveria ser alvo do evangelismo do Senhor. Então, para mostrar a nossa fé e a nossa fidelidade ao Senhor, a quem de fato estamos sujeitos, nós devemos cumprir com as responsabilidades cheias das virtudes que se esperam daqueles que são cidadãos dos céus. Então, sujeitos aos que lideram, obedientes, uma postura de utilidade nessa sociedade, né? Estejam prontos para toda boa obra, uma postura verdadeira, não difame ninguém, não manche a fama de ninguém, que não sejam altercadores, que não sejam aqueles que causem polêmica, mas sejam pessoas que busquem a paz, dando prova de cortesia a todos os homens, ou seja, que tenhamos uma postura cortês, uma postura de harmonia. São virtudes que o apóstolo Paulo chama a atenção para Tito relembrar a igreja e através dessa postura de sujeição, de obediência, de utilidade, de verdade, de paz e de cortesia, nós teremos condições de buscar a atuação de pleno direito naquilo que tange a todos os crentes, que é proclamar as verdades do Deus que é soberano sobre todas as coisas. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo chama a atenção de Tito para lembrar, para que a ordem da igreja seja estabelecida, é quanto do cumprimento das suas responsabilidades virtuosas ou das virtudes dentro de um contexto social, de um contexto de realização aí, ou do convívio com a lei. A nossa postura em cumprir com as responsabilidades, inclusive civis, testemunha a nossa fidelidade ao Senhor Jesus. É óbvio, irmãos, que haverá momentos em que nós não teremos como utilizar dos meios legais para garantir as nossas as práticas religiosas e as práticas relacionadas à nossa fé, e aí, nesse caso, obviamente, que nós teremos que assumir uma postura de fidelidade a Deus. Mas enquanto existe mecanismo que nos permitem usar os meios legais e a lei para que possamos buscar a garantia do exercício da nossa fé e daquilo que o próprio Deus exige de nós no exercício litúrgico e de adoração, então precisamos primeiramente utilizar todos os mecanismos. Isso é sujeitar as autoridades. Agora, a partir do momento que os nossos direitos instituídos pelo próprio Deus aí forem rejeitados e não houver meios legais para utilizarmos isso, obviamente que então nós teremos que assumir um compromisso com Deus e ou fugir de cidade em cidade ou até mesmo cumprir ou receber em nós mesmos as consequências por definirmos a nossa postura de fidelidade ao Senhor, que é soberano sobre tudo e todos e a quem de fato estamos sujeitos. Essa é a primeira coisa que Paulo pede para que Tito lembrasse as igrejas, para que a ordem fosse mantida dentro daquilo que o padrão estabelece. Vamos lá. Segunda coisa que o apóstolo Paulo diz que é necessário lembrar constantemente para se manter a ordem na igreja. É lembrar os crentes que nós somos libertos, que nós não somos mais escravos do pecado. E aí então nós vemos o verso 3 de Tito nos dizendo assim, acompanhe a leitura por favor, irmãos. Pois nós também, outrora, éramos nécios. Se a liderança, se aqueles que estão investidos de autoridade são ímpios, são nécios, não conhecem a Deus, desobedecem a Deus, não se esqueça que nós também já fomos assim. Ele diz, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então a ideia de Paulo é, Tito, lembra essa turma, lembra aos nossos irmãos, lembra a igreja, que eles foram libertos e que eles anteriormente viviam como os ímpios vivem hoje. E que da mesma forma que a graça de Deus alcançou-os, a graça de Deus pode alcançá-los também. O que nós não podemos nos esquecer, que nós não podemos deixar que saia da nossa memória, irmãos, é que nós também,
antes que a graça nos alcançasse, éramos iguais a todos os homens caídos. Nós precisamos nos lembrar da nossa realidade do passado. Quando nós esquecemos que éramos tão pecadores quanto todos e qualquer outro indivíduo, e que a graça de Deus que nos alcançou e nos libertou, nós muitas vezes nos colocamos numa postura como os judeus faziam, de autoridade ou de superioridade, como se fôssemos melhor. Não somos. A única diferença nossa para com aqueles que ainda estão perdidos é que a graça nos alcançou. Então nós precisamos nos lembrar dessa nossa realidade do passado, que antes do chamado de Deus éramos tão pecadores como qualquer um, éramos tão corruptos como qualquer pessoa. Nós somos libertos, irmãos, de nós mesmos, para vivermos agora em novidade de vida. Então, a postura de desobediência, de estultícia, de tolice, sem estar ligados a Deus, escravos das nossas paixões, das inclinações naturais, dos prazeres, da malícia, da inveja, do ódio, né, não podem mais fazer parte da nossa realidade. Nós podemos, como diz o apóstolo Paulo, até irar, a indignação diante das situações, ela é possível, porém essa ira, essa indignação não pode me conduzir a práticas pecaminosas, de falta de sujeição, de ódio, de inveja, de malícia e de desobediência ou de qualquer outra coisa. Porque isso fazia parte do velho homem, isso fazia parte da nossa realidade quando ainda não estávamos em Cristo, quando ainda não tínhamos sido libertos de nós mesmos. Nós fomos libertos de nós mesmos para vivermos em novidade de vida. Então, agora nós não podemos viver em insubordinação, não podemos viver mais de modo abominável, não podemos viver mais de modo desobediente nem em reprovação. Veja o que diz o capítulo 1 aqui de Tito, verso 16. No tocante a Deus, como que era a característica daquele povo? Eles professavam conhecê-lo, falavam que eram de Deus, entretanto as suas obras negavam isso, ou negam por suas obras. Por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Nós que fomos libertos em Cristo, precisamos ser aceitáveis, precisamos ser obedientes e aprovados por Deus. Não apenas declarando que cremos em Deus, mas vivendo debaixo dessa crença, mostrando através das nossas atitudes, das nossas obras, que de fato servimos ao Senhor. O verso 7 do capítulo 2 vai nos dizer assim: torna-te pessoalmente, individualmente, padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, e não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Paulo, no capítulo 3, então, enfatiza essas mesmas situações, dizendo que Tito deveria lembrar a igreja, para manter a igreja em ordem, de que nós fomos libertos e que outrora nós fazíamos as mesmas práticas ou praticávamos, né, as mesmas obras que aqueles que ainda não foram alcançados em Cristo. É importante lembrar quem você era e aquilo que Cristo fez de você, para que as características do velho homem não sobressaiam novamente, uma vez que agora você é um servo do Deus vivo, um servo do Deus que te transformou, que te trouxe para uma nova vida em Cristo Jesus. Além disso, irmãos, além de trazer a nossa memória das responsabilidades virtuosas, além de trazer a nossa memória do fato de que fomos libertos, Paulo também chama a atenção de que Tito traga a memória dos crentes, para que a igreja esteja em ordem, da obra, da graça irresistível de Deus sobre nós. Eu fiz questão de separar aí o segundo e o terceiro ponto para dar ênfase de que essa obra é uma obra graciosa. O verso 4 diz assim: quando, porém, verso 4 aqui do capítulo 3 diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente
por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmações confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Logo, o apóstolo Paulo, então, pede para Tito trazer a memória dos que creem em Deus, daqueles que são convertidos, que foram convertidos, que são crentes em Cristo, a viverem debaixo dessa graça do Senhor. Então, o verso 5 declara que o que nós devemos lembrar, né? Que não fomos salvos mediante as nossas próprias obras, né? Não por obras de justiças praticadas por nós, mas fomos salvos mediante ou segundo a misericórdia de Deus. Fomos justificados gratuitamente. E esta obra da graça de Deus, e aqui do Deus Trino, né, demonstrada no verso 4, quando diz: se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, através do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, ele que derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Veja que Paulo faz questão de citar Deus, de citar o Espírito Santo e citar o próprio Cristo, mostrando que essa graça, essa obra da graça irresistível, é obra do Deus Trino. A benignidade de Deus, a atuação de regeneração e renovação do Espírito Santo e a obra que Cristo Jesus realizou como nosso Salvador. Então nós não podemos nos esquecer, irmãos, que fomos salvos pela graça, e a graça do Deus Trino, que age de um modo poderoso para nos salvar, para nos regenerar, para nos justificar e trazer a certeza da vida eterna. É isso que vai dizer, inclusive, o verso 7, né? Quando diz: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ele começa falando da salvação e termina falando dessa salvação e da vida eterna. Então, a benignidade de Deus, nosso Salvador, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que nos salvou mediante esse lavar regenerador e renovador, e por meio de Jesus Cristo, implícito aqui por meio da obra de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, a salvação, a regeneração, a justificação e a certeza da vida eterna, a certeza da salvação, né? A perseverança dos santos, está firmada, irmãos, não nas nossas obras, mas na obra que o próprio Deus Trino realizou em nosso lugar. Nós não podemos nos esquecer, para que a ordem da igreja, principalmente em relação à sã doutrina sobre as doutrinas da salvação, seja mantida, é que a salvação é obra exclusiva de Deus e fruto do amor de Deus, da benignidade de Deus, da ação salvadora do Senhor, né? Então nós vemos aí o fato, no verso 4, reforçar essa benignidade e esse amor, né? Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos. E, obviamente, que esse todos aqui não refere-se a todos os indivíduos ou pessoas indiscriminadamente no mundo, mas a todos aqueles que Paulo, inclusive, tinha citado, né, no contexto aqui de Tito, que já foram alcançados pela graça e que têm crido, como diz o verso 9, sobre todos, para que todos os que têm crido em Deus sejam solícitos nas práticas de boas obras. Então, essa aplicação da salvação, da regeneração, da justificação e a certeza da vida eterna são aplicados sobre esses todos que foram alcançados pela graça do Senhor, que têm crido em Deus e que fazem parte dessa classe de homens que Paulo cita aqui no contexto da carta escrita a Tito. Não podemos nos esquecer, portanto, que se somos salvos pela obra do Deus Trino. Então essa postura tem que estar sempre em nossa memória para que a preservação da sã doutrina e a ordem da igreja seja estabelecida. A graça irresistível, não por obras,
mas como fica claro no verso 8, né, é para as boas obras. Então Deus nos regenera, nos justifica, nos dá a certeza da salvação, nos salva, não pelas obras que nós realizamos, mas para as obras, para o zelo das boas obras que Ele espera de nós, obras essas, inclusive, de sujeição, de obediência, de aprovação segundo o padrão e a sã doutrina que o Senhor mesmo nos ensina. Paulo, portanto, irmãos, chama a atenção de Tito para que traga a memória da igreja, para manter a ordem da igreja, das responsabilidades virtuosas que pesa sobre todo e cada crente, do fato de que nós fomos libertos do velho homem, fomos libertos de nós mesmos para viver em novidade de vida, e que essa obra foi uma obra exclusiva, e é uma obra exclusiva, realizada pelo Deus Trino, para que nós hoje, uma vez salvos por sua graça, não por nossas obras, mas salvos por sua graça, vivamos de modo solícitos para o zelo e a realização das boas obras que glorificam e exaltam ao Senhor. Um quarto motivo aqui, um quarto ponto que o apóstolo Paulo apresenta, irmãos, para que Tito trouxesse a memória da igreja, está aí no verso 9 até o verso 11, que é da preservação da fé e da própria igreja. Paulo diz para Tito que ele tem que trazer à memória da igreja essa luta em favor da defesa da fé, das sagradas escrituras, da sã doutrina, para preservar a própria fé e preservar a própria igreja. Veja aí então o que diz o verso 9 a 11. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não têm utilidades e são fúteis. Aqui é o confronto com os judeus de um modo especial. E aí o verso 10 diz: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa, esse homem faccioso, nós vamos ver o que é isso, está pervertida, essa pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Dentro dessa exortação de Paulo a Tito, para que lembre a igreja, Paulo indica para que sejamos lembrados de lutar pela fé evangélica, da mesma forma que ele faz lá em Filipenses, né? Que sejamos prontos a lutar pela fé evangélica, a padecer pela graça do Senhor, não apenas crer nele, mas preservar aqui a fé como sinônimo de sã doutrina e preservar a própria comunidade. Nós vimos no capítulo 1 de Tito, o verso 10 e 11, essa ideia da defesa, né, da igreja, quando ele diz assim: porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos, enganadores, especialmente os judeus, que eram da circuncisão, e é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Então, o apóstolo Paulo, desde o primeiro capítulo, diz que a preservação da fé e a preservação da comunidade, da própria igreja, é uma tarefa dos crentes. E o modo de defender isso é através da sã doutrina, é através do confronto das heresias. E é a mesma situação que ele vai dizer assim, vai dizer aqui. Então, quando ele começa o verso 9, né? Evita as discussões insensatas ou assuntos polêmicos que são pautados na religiosidade e não na vida com Deus, é uma maneira de preservar a fé e a própria comunidade, manter a igreja em ordem, né? Esse é um indicativo. No original, inclusive, a palavra que é colocada aqui como evita, na verdade não existe, só vai existir no verso 10. Né? O comitê de tradução acaba replicando essa palavra por conta do contexto, mas a ideia é que nós devemos ser solícitos na prática de boas obras, mas não solícitos para discutir questões cerimoniais e irrelevantes da fé, questões de pura insensatez, discussões insensatas, genealogias de que família você é, de que tribo de Israel você é, contendas, né, relacionadas às questões de datas, de guardar determinadas práticas cerimoniais, litúrgicas e debate sobre a lei, essa lei focando nessa questão cerimonial
do judaísmo, do qual nós já fomos libertos, porque Cristo cumpre rigorosamente com a lei cerimonial. Então, existem muitos assuntos dentro da igreja que, para a preservação da ordem da igreja, você simplesmente deve evitar. Porém, algumas questões você deve lutar verdadeiramente para a preservação da fé e da comunidade. E que situações seriam essas? Aquilo que é dito no verso 10. Então, o termo explícito no original, que é traduzido aqui por evite, é tipo recuse, rejeite, confronte. Essa é a ideia. O homem faccioso. E esse termo, ao meu ver, não foi a melhor tradução, nem aqui para a carta de Tito, e nem para a relação lá de Gálatas, que nós lemos capítulo 7, que fala de facções. O mesmo termo lá traduzido por facções, e aqui traduzido por faccioso, na verdade no original está tratando de heresia. A palavra grega é heresia. Então, evita o homem, ou rejeita, recuse, confronte o homem que defenda algo contrário às Sagradas Escrituras, que defenda, que defenda qualquer coisa contrária à sã doutrina, que tão somente ensine algo contrário ao padrão da palavra de Deus. É nesse sentido que o verso 10 do capítulo 3 está em plena harmonia com o verso 11 do capítulo 1, que diz: é preciso fazê-los calar, porque estão pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, ensinando coisas contrárias à sã doutrina, essa é a ideia, e que, portanto, deve-se evitar o homem herege, aquele que ensina coisa que vai gerar divisão, porque a heresia ela está contrária com a verdade de Deus e, obviamente, vai trazer uma divisão. Então, herege é a palavra grega, ou seja, aquele que defende uma outra doutrina que não a sã doutrina. E o verso 11 vai, inclusive, colocar que dentro dessa preservação da fé da igreja, da ordem da comunidade, você vai rejeitar aqueles que trazem qualquer ensino contrário à palavra de Deus e, inclusive, entregá-los para condenação. Depois de admoestá-los, você vai confrontá-los e repreendê-los severamente. Olha, essa sua posição ela é herética, essa sua posição está contrária à verdade de Deus, essa sua posição está contrária ao padrão das Sagradas Escrituras, da sã doutrina. Mude de vida, né? Reconheça e mude de crença, haja agora de conformidade com a sã doutrina, deixe as doutrinas contrárias à palavra de Deus, deixe as obras dos nicolaítas, deixe a doutrina de Balaão, deixe o ensino de Jezabel, deixe o liberalismo, deixe o pragmatismo, deixe as posturas coaching, deixe tudo aquilo que está em desarmonia com o verdadeiro evangelho das Sagradas Escrituras e volte. Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, esse homem continua defendendo as suas heresias ou as suas doutrinas contrárias às Sagradas Escrituras, então o verso 11 diz: tal pessoa está pervertida e vive pecando, então está condenada. Então, depois que você admoestou primeira e segunda vez e a pessoa continua nessa prática contrária à sã doutrina, às Sagradas Escrituras, então, meu amigo, entrega para condenação, porque não tem mais jeito. Essa é uma postura que a igreja tinha que ser lembrada constantemente, para retornar às Escrituras constantemente e assim preservar a sã doutrina, as Sagradas Escrituras, o padrão de uma igreja fiel e não permitir que esses homens facciosos ou heréticos viessem produzir divisão dentro da igreja. A igreja ela precisa constantemente estar de olhos abertos para que ela não se desvie, para que ela não, influenciadas por esses insubordinados, por esses desobedientes, por esses que vivem uma postura repreensível, venha conduzir a igreja para ser também algo abominável, desobediente ou reprovável diante de Deus. Então Paulo diz para Timóteo: lembra-lhes que eles têm responsabilidades para cumprir na sociedade, lembra-lhes que eles também já foram pecadores, que eles já tiveram práticas do velho homem, lembra-lhes que a ação salvífica na vida deles é uma obra exclusiva de Deus e da graça de Deus sobre a vida deles, e lembra-lhes que eles precisam preservar a fé,
que eles precisam preservar a sã doutrina, que eles precisam defender a fé e a comunidade, a ordem da comunidade, de modo que eles devem viver segundo a sã doutrina, evitar discussões que não vão trazer nenhuma edificação para a igreja e confrontar aqueles que apresentam um ensinamento contrário à sã doutrina, os hereges ou facciosos, mesmo por primeira e segunda vez, e se eles assim permanecerem nessa prática, que então vocês os entreguem à sua própria condenação, porque são pessoas que vivem em pecado, que estão pervertidas, que confessam conhecer a Deus, mas que na prática das Sagradas Escrituras e da defesa da sã doutrina têm demonstrado o contrário. E é nesse sentido que corrobora todo o restante das Escrituras, em especial também os ensinamentos do apóstolo João, que nós lemos, inclusive, na escola dominical no dia de hoje, que devemos rejeitar tais pessoas e nem recebê-las em casa e muito menos dar as boas-vindas, né? Vamos relembrar esse texto rapidamente aqui, irmãos. Segunda Epístola de João, a partir do verso 7. Nós estamos aqui na carta do apóstolo João à igreja, né? É uma metáfora aqui, quando ele diz que está escrevendo a senhora eleita e aos seus filhos, então está falando à igreja e aos crentes. E ele vai dizer aqui no verso 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. É a mesma ideia que Paulo, olha, eles vivem na prática do pecado, eles não têm Deus. E o que permanece na doutrina, esse sim, tem tanto o Pai como o Filho. E se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, se alguém não preserva a verdadeira doutrina e traz uma doutrina diferente, não o recebais em casa e nem lhes deis a boa-vinda. Essa é o princípio que a palavra de Deus nos apresenta. Então, irmãos, nós temos a postura de defender a fé e defender aquilo que de fato precisa ser preservado na igreja, que é a Sagrada Escritura como única fonte de fé e prática e, inclusive, a sã doutrina como o padrão daqueles que temem a Deus. Inclusive, no próprio chat da igreja, a gente tem que tirar algumas pessoas que aparecem aqui tão somente para trazer confusão. Eu só vou saber lá quem que é essa figura que está aí no chat e que já foi excluída aqui, porque você não pode dar nem boas-vindas para aquele que não quer vir estudar a palavra do Senhor ou que não quer trazer uma situação de harmonia e de edificação e que é instrumento de Satanás para entrar dentro de um culto a Deus e para prejudicar, então, um local onde as pessoas estão se reunidas para estudar a palavra de Deus. Veja o tipo de situação que nós estamos vivendo, irmãos. Até mesmo no culto virtual, nós somos confrontados em relação à nossa fé. É preciso fazê-los calar, porque a internet tem entrado nas nossas casas e pervertendo casas inteiras, né? Vários ensinamentos têm entrado dentro da sua casa através da internet e através das redes sociais, através até mesmo do WhatsApp, através do Facebook e tantos outros instrumentos que seriam para facilitar a nossa comunicação, a nossa edificação, mas que em alguns momentos são instrumentos também de confusão, de tentar tirar a nossa atenção daquilo que realmente importa, que é focar em Deus e estar dentro do caminho que glorifique e que exalte ao Senhor. Paulo, desde a época da igreja primitiva, então, chama atenção para Tito, que estava ali organizando as igrejas na ilha de Creta, para que, além de repreender severamente, além de admoestar, corrigir, defender a sã doutrina, ele deveria trazer a memória dos crentes, para manter a ordem da igreja, das responsabilidades que os crentes têm em sociedade, que o testemunho deles conta muito, da realidade que eles foram libertos de si mesmos, então, que práticas que eram do velho homem não podem ser repetidas hoje, como nova criatura em Cristo Jesus, de que a obra da salvação é tão somente uma obra exclusiva do Deus Trino,
através da sua bondade, do seu amor, do seu lavar regenerador e renovador e da obra que Cristo realizou em nós, e que devemos defender a sã doutrina, devemos defender a fé e a própria igreja, a própria comunidade dos crentes, contra aqueles que são aqui chamados de facciosos, mas cujo termo bíblico é heresia. Lá em Gálatas, quando também fala de facção, é o mesmo termo aqui de Tito, deveria ser traduzido como heresias, como a heresia como uma característica da obra da carne. Então, estejam atentos a isso, irmãos. Concluindo, a sã doutrina, né, a mesma ideia da semana passada, a sã doutrina nos garante que a graça de Deus nos alcançou, manifestando-se salvador a todas as classes de homens, né, e mulheres, sejam idosos, adultos, jovens, livres ou escravos, para um objetivo duplo: gerar fidelidade à doutrina de Deus, a sua verdade revelada, e para produzir uma conduta de vida que glorifique o próprio Deus através de uma frutificação em boas obras. E essa frutificação, inclusive, está relacionada ao confronto e à defesa, o confronto com o herege e a defesa da fé e da própria igreja. Uma sã doutrina que nos livre dos erros, das discussões insensatas, dos debates fúteis e nos conduza à verdade da salvação pela graça em Cristo Jesus. E uma prática de boas obras que demonstra a nossa crença na sã doutrina, nas Escrituras como única fonte de fé, de regra, de prática da nossa vida, que não difame uma sã doutrina, que não difame a própria palavra de Deus, que envergonhe o adversário, que exalte a doutrina de Deus, a sua salvação, através da obra realizada por Jesus Cristo e que nos conduza a vivermos de modo produtivo. Coisas estas excelentes e proveitosas, como o apóstolo nos diz aqui no capítulo 3. Ou seja, disso nós não podemos esquecer nunca. Essas coisas precisam ser constantemente lembradas para que a igreja esteja em plena ordem. Lembre-se das suas responsabilidades como cristão diante de uma sociedade, inclusive uma sociedade ímpia e com a liderança, magistrados e autoridades que também não temem a Deus. Mesmo assim, temos responsabilidades virtuosas. Lembre-se que práticas odiosas ou do velho homem não são mais aceitáveis, uma vez que você é nova criatura em Cristo Jesus. Lembre-se que a salvação e a obra da salvação é exclusivamente de Deus e que nós fomos alcançados por essa graça e temos a plena certeza da vida eterna não por conta das nossas próprias obras, mas da obra que o próprio Senhor Deus fez em nosso favor, tanto a obra de Deus Pai, quanto a obra do Espírito Santo, quanto a obra realizada pelo Senhor Jesus, nosso Salvador. E lembremos que faz parte da nossa vida cristã a defesa e a preservação tanto da sã doutrina, da fé verdadeira, quanto da própria igreja, da comunidade dos que creem, fazendo inclusive que aqueles que se levantam e que trazem heresia se calam e que sejam entregues à sua própria condenação. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê prudência e também ousadia e intrepidez para que possamos agir do modo como devemos agir e confrontar o que de fato devemos confrontar, mas ao mesmo tempo sem perder as características de um novo homem criado segundo o padrão de Cristo Jesus. Que Ele assim nos guarde, nos proteja e nos abençoe. O desejo também no nosso coração. Que o Senhor possa derramar sobre a sua vida e que a palavra do Senhor seja a fonte constante para te conduzir a lembrar desses pontos que o apóstolo Paulo coloca como importantíssimos e que Tito deveria trazer à memória dos irmãos lá do passado e que também os pastores de hoje devem trazer à memória de todos aqueles que têm crido em Deus e que são solícitos na prática de boas obras. Que Deus nos abençoe.